Teorema de Laplace, eu consigo achar o determinante de qualquer matriz, ok? Aqui ele tem um exemplo resolvido aqui, dessa matriz aqui de ordem 3. Porém, a gente vai combinar o seguinte, não há necessidade de aprender a fazer Laplace para resolver uma matriz de ordem 3, porque o determinante de ordem 3 a gente faz pela regra de Sarry, né? Que a gente repete a primeira e a segunda coluna. Aí a gente vai manter essa regra para o determinante de ordem 3, ok? E aí, para que serve então esse teorema de Laplace? Ele vai servir quando eu for achar o determinante de uma matriz de ordem 4, tá bom? Então, a de ordem 3, a gente mantém aquela regra lá que a gente já sabe, de repetir a primeira e a segunda coluna. Essa é a regra para o determinante de ordem 3. De ordem 2, né, a gente sabe que é só multiplicar em x. A ordem 4, aí sim, a gente vai fazer pelo teorema de Laplace, ok? Porque ele é muito trabalhoso. Então, nós vamos fazer esse exemplo, que está na página 28. Eu sugiro que vocês façam no caderno, porque o espaço da apostila é muito pequeno. Impossível caber aí no espaço da apostila, tá? Vai por mim, não vai caber. Com as letrinhas miúdas aqui da digitação da apostila já deu o que fazer, já ficou apertado, tá? Então, nós vamos ter que fazer aí no caderno, ou quem não gosta, faz numa folha, depois deixa a folha aí no meio da apostila, né? Porque vai gastar espaço, tá? Então, vamos lá achar o determinante da matriz B. Então, vamos copiar ela primeiro, tá? A primeira linha, 0, 1, 2, 3. Segunda linha, 1, 3, 0, 5. Terceira linha, menos 5, menos 3, 0 e menos 1. 3, 2, 1 e 0. Então, copiada a matriz aí de ordem 4. A regra é diferente. Não posso usar a mesma regra para de ordem 3, nem a mesma regra de ordem 2. Ela tem uma regra própria e eu vou resolver ela usando o teorema de Laplace, ok? Como que faz então? Primeira coisa que nós vamos fazer é escolher uma fila. Quando a gente fala fila, é porque pode ser linha ou coluna, tá? Então, toda vez que a gente fala fila, quer dizer que pode ser linha ou coluna, ok? Linha ou coluna, tanto faz. Que tenha zeros. Quanto mais zeros, melhor, tá? Quanto mais zeros, melhor. Então, qual é a fila que tem mais zeros? Bom, aqui eu tenho zero, aqui eu tenho zero, aqui eu tenho zero. Então, eu posso definir que essa coluna 3, ela tem o maior número de zeros, então eu vou escolher ela. Já já vocês vão saber por quê.
Segundo passo, a fila escolhida, eu vou fazer uma regra com ela, tá? Eu vou fazer elemento vezes cofator, ok? Então, eu vou pegar todos os elementos que estão aqui para achar o determinante. Então, elemento 2 vezes o seu cofator. O cofator dele está em qual posição? Esse elemento, eu já vou explicar o que é cofator, tá, gente? Já eu explico o que é cofator. Esse elemento aqui está em qual posição? Ele está na linha 1, coluna 3. Então, esse aqui é o elemento 13. Ok? Mais esse outro elemento vezes o seu cofator. Ele está na linha 2, coluna 3. Mais o outro elemento, 0, vezes o seu cofator, que está na linha 3, coluna 3. Mais o último elemento, 1, vezes o seu cofator, que está na linha 4, coluna 3. Então, aqui, eu fiz cada elemento da fila escolhida vezes seu cofator. Vou explicar agora o que é cofator. Cofator, tá? Ok, gente? Então, tá aqui os elementos da fila escolhida. 2, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 1, cada elemento vezes o seu cofator. E aí, no cofator, eu estou colocando letra A maiúscula para representar o cofator e colocando aqui a posição subscrita, né? A posição de cada elemento. Agora, independente de saber o que é cofator ou não, 0 vezes qualquer número, quanto que vai dar? Ah, vai dar 0. 0 vezes qualquer valor vai dar 0. Então, o motivo de eu escolher uma fila que tenha zeros é que eu não preciso nem trabalhar aqui, ó. Eu já sei que vai dar 0. Então, eu vou cancelar. Porque multiplicado por 0 vai dar 0. Agora a gente vai ver o que é o cofator aí desse número aqui. Bom, seguindo a regra, né, vocês podem achar o cofator separadamente, ou já pode fazer na regra tudo junto, que vai dar um pouquinho de trabalho. Eu vou fazer na linha tudo junto para não perder o raciocínio, tá? Não vou fazer separado, não. Vou fazer tudo junto. Então, vamos lá. Vamos ver o que é cofator. Vou só explicar aqui. Cofator é quando eu faço a seguinte regra, tá? Menos 1, sempre menos 1, elevado a i mais j vezes a matriz dos elementos
que sobram quando a gente corta linha e coluna do elemento. Vou explicar agora, tá bom? O cofator é menos 1 elevado a I mais J vezes uma matriz formada pelos elementos que sobram quando eu corto linha e coluna desse elemento aqui. Vamos mostrar que fica melhor. Aqui é uma explicação. Eu vou voltar para a minha linha aqui, ó. Vou voltar para essa parte aqui. Terceiro passo. Determinante de B é igual. Então, o elemento 2 vezes o seu cofator. Então, esse aqui é o cofator. Elemento 2, que estava lá na coluna. Elemento 2 vezes o seu cofator. O que é o cofator? Tá aqui, ó. Menos 1 elevado a I mais J. Aqui o I e o J. Por isso que eu já deixei no jeitinho aqui, ó. Então, elevado a 1 mais 3 vezes a matriz formada pelos elementos que sobram quando eu corto linha e coluna desse elemento aqui, ó. Então, peraí, eu tenho que cortar linha e coluna do elemento que está na posição 13. Então, eu vou cortar linha e coluna do elemento que está na posição 13. Ok? Então, eu vou cortar linha e coluna do elemento que está aqui nessa posição que eu estou pegando, porque eu estou fazendo esse cofator aqui, ó. Então, cortei linha 1, coluna 3. E agora, olha o que sobra. Eu vou montar uma matriz do que sobrou, porque eu cortei a primeira linha, cortei a terceira coluna. Então, a matriz que sobra, eu vou copiar aqui os elementos. 1, 3 e 5 na primeira linha. Menos 5, menos 3 e menos 1 na segunda linha. 3, 2, 0 na terceira linha. Então, agora eu vou dar um tempinho para vocês assimilarem aí e fazerem as perguntas, porque aqui exige bastante pergunta, né, gente? Aqui realmente é um pouquinho trabalhoso. Então, olha o que entendeu, pensa de novo, vai copiando, vai pensando, e eu vou respondendo aí as dúvidas. E aí, não tem dúvida mesmo? Então, toda essa parte aqui, ó, é o cofator, ó. Tudo isso aqui é o cofator, tá vendo? Menos 1 sempre vai ser menos 1 elevado a I mais J, porque eu estou fazendo esse elemento 13, vezes a matriz formada de elementos que sobram quando eu corto a linha e a coluna desse elemento aqui que eu estou fazendo agora. Ok? Eu vou ter que achar o determinante dessa matriz. Então, eu vou dar um espacinho aqui, porque eu vou ter que copiar a linha e coluna dela. Repetir, né? Eu vou ter que fazer aqui, ó, para depois achar o determinante. Então, eu já vou dar esse espaço para repetir a primeira e a segunda coluna. E vou continuar aqui, ó. E ainda tenho esse aqui para fazer. Por sorte, eu tinha 2 zeros, cancelei aqui, não preciso mexer. Então, vou continuar aqui agora. Ó. Elemento 1 vezes o seu cofator A43.
que é o cofator A43? Menos 1 elevado a I mais J, que no caso é 4 mais 3, vezes a matriz, que é formada pelos elementos quando eu corto isso aqui, ó. Então, eu vou cortar agora. Eu vou apagar esse cortinho que eu fiz aqui anterior, né? Que agora eu vou fazer o outro. Então, apaguei aqui. Então, agora eu corto. Aqui o 43 está aqui. Eu vou cortar a linha dele e a coluna dele. Então, olha aqui a matriz que vai sobrar, ó. São esses elementos que sobram. Na primeira linha, 0, 1 e 3. Aí você traz para cá. 0, 1 e 3. Depois, sobrou 1, 3 e 5 na segunda linha. E depois sobrou menos 5, menos 3 e menos 1. A quarta linha foi cortada. Não vou mexer com ela. E não coloquei nada também da coluna 3. Então, tudo isso aqui também é cofator. A43. Esse aqui é o cofator A13, né? Ok? Esse 1 era o elemento, porque eu faço aqui, né? Elemento vezes o seu cofator. O elemento 1 era esse aqui, ó, tá vendo? É um pouquinho trabalhoso, né, pessoal? Mas não é aquela coisa difícil também, né? Sabendo a regrinha, a gente consegue fazer. Muito bem. Então, vamos voltar aqui e começar a resolver agora essa expressão inteira aqui. Então, eu vou repetir o número 2. Aqui vai ficar menos 1 elevado. Eu vou somar 1 mais 3. Então, fica menos 1 elevado a 4. Vezes o determinante aqui dessa matriz. O determinante dessa matriz, eu vou fazer, né? Igualzinho a gente já aprendeu. Eu já até repeti aqui, deixei prontinha a primeira e a segunda coluna. Para colocar o determinante aqui, pessoal, tem que abrir parênteses, tá? Porque eu tenho que somar vários valores aqui, eu tenho uma multiplicação aqui de fora, olha. Então, vários valores somados aqui eu vou colocar dentro do parênteses. Vamos junto? Aqui eu vou multiplicar por 0. Então, nem precisa preocupar que vai dar 0. Aqui, 3 vezes menos 1 vezes 3 vai dar menos 9. E aqui, quando eu venho para baixo, eu vou manter o sinal. E aqui vai dar menos 25 vezes 2, menos 50. Então, agora eu vou multiplicar a diagonal secundária e as paralelas aqui a ela. Três vezes menos 3, menos 9 vezes 5, menos 45. Só que aqui eu vou trocar sinal. Então, eu vou colocar mais 45. 2 vezes menos 1, menos 2, né? Vezes 1 é menos 2 mesmo. Vou trocar